Olá pessoal, tudo bem com você? Bem-vindos ao canal Papo de Excel. Meu nome é Pedro e hoje eu vou te mostrar como converter extratos bancários de PDF para o FX. Mas antes vamos entender 4 pontos importantes desse vídeo. Uma delas, situações de extratos bancários. Se você só recebe extrato em PDF do seu cliente para poder lançar no seu sistema contábil, esse vídeo é para você, porque a gente vai mostrar uma maneira simples e objetiva de como converter essas informações para o FX sem muito esforço. Então, o foco principal aqui, se você lança as informações de forma manual, esse vídeo vai fazer você otimizar seu tempo e também vai aumentar a sua produtividade e facilitar o seu trabalho na hora de lançar essas informações na contabilidade. Outro ponto importante, cada banco possui um layout diferente. Então, vai exigir muito que você pratique de forma específica cada banco, para que cada dia você ganhe mais tempo e otimize mais o seu trabalho na hora de converter essas informações. Então, com esses modelos diferentes de cada banco, recomendamos que comece pelo mais simples e depois vai aumentando o nível para o banco que possui um extrato mais complexo. As dicas que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui são pontuais que vão facilitar na hora de você organizar essas informações no Excel. Softwares para conversão. A gente vai utilizar dois softwares. O Able to Extract, que é uma ferramenta paga, só que a gente tem uma versão antiga dela craqueada para pegar as informações que a gente precisa, que é as informações do PDF para Excel. Outra ferramenta que a gente vai utilizar é o próprio Excel para poder organizar essas informações. E também vamos utilizar o aplicativo OFX Gen, que converte as informações do Excel para o OFX. Lembrando que a gente vai fazer algumas organizações para transformar esse Excel em TXT para facilitar ainda mais o seu trabalho. No decorrer do vídeo a gente vai explicar para você. E sistemas contábeis para integração. Essa conversão funciona para qualquer sistema contábil. Lógico que de um sistema para outro vão existir alguns requisitos, que na hora da conversão a gente vai explicar para você o que a gente precisa ficar atento. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como os layouts de bancos geralmente possuem um padrão. Qual que é esse padrão? A gente tem um layout 1, que ele traz a data, a descrição, o valor e o saldo atualizado. Então, os bancos geralmente trazem as saídas em negativo, ou seja, as contas devedoras, e as contas credoras ele traz em valor positivo. Então, esse aqui é um modelo bem comum que existe aí no mercado. O outro modelo, o modelo Layout 2, o banco traz uma informação complementar, ou seja, ele traz a data, o histórico, o documento, o valor e o saldo. Só que no valor vocês podem perceber que ele traz as saídas em débito, simbolizado pelo D, e as entradas em crédito, simbolizadas pela letra C. Então são layouts simples e comuns que existem no mercado e que se você recebe nesse padrão, esse vídeo vai te ajudar muito na hora de converter e transformá-los em OFX. Lógico, cada banco possui um layout diferente. Tem bancos que possuem layouts um pouquinho mais complexos, o que vai precisar do seu treinamento, da prática constante para você ter essas informações cada vez mais organizadas no Excel. Então, vamos lá. O que eu vou precisar para transformar um arquivo em OFX? Eu vou precisar de simplesmente 4 informações. A primeira delas é a data, que ela precisa estar organizada em formato data, o histórico ou a descrição, que é o que mostra o que foi feito, qual que é a descrição daquela transação, o valor e se ele é crédito ou débito. Eu vou simplesmente precisar dessas 4 colunas para poder transformar um PDF para FX e integrar no meu sistema de contabilidade. Então, são informações simples e bem objetivas na hora de eu organizar no Excel. Então vamos lá, antes da gente organizar os arquivos, um ponto importante é instalar os programas que vamos utilizar. Na descrição desse vídeo eu vou disponibilizar para vocês o programa Able to Extract Professional e o OFX Gen. Para instalar os dois,
primeiro eu venho aqui no meu antivírus e vou desativar ele por 1 hora. Então eu vou ativar ele aqui de novo, eu vou desativar ele aqui por 1 hora para me fazer a instalação. Ah, Pedro, mas eu utilizo um antivírus corporativo. O que eu preciso fazer? Chame o seu TI, pede apoio para ele na hora de fazer as instalações. Eu vou explicar agora o importante desses dois sistemas. O Able to Extract ele é um conversor de PDF para diversos programas em Office. Então, ele é pago, só que a gente tem a versão mais antiga, ou seja, aquela versão que que a gente vai precisar só do básico, que é fazer a leitura do PDF e converter para Excel. Então, a gente craqueou esse programa, ou seja, a gente vai precisar só para isso, então é só você instalar que ele vai funcionar normalmente. O FXGen, ele também foi testado, a gente conseguiu ele na internet, bem simples também, eu vou instalar ele e depois eu converto os arquivos para OFX e integro no meu sistema. Todos foram testados, não se preocupe, não vai causar nenhum dano no seu computador. O que a gente recomenda é que após a instalação, você coloque ele na sua barra de tarefas ou deixe os atalhos na sua área de trabalho. Para instalar é bem simples, depois que você baixar os arquivos, você vai instalar o Able to Extract, você vai clicar nele 2 vezes, vai clicar em Next, vai clicar em Next de novo e vai clicar para instalar. Como eu já tenho ele instalado, eu vou clicar em Finish. Mas você só vai seguir a instalação, vai esperar ele instalar, ele vai fazer a ativação do programa e ele já vai estar pronto na sua área de trabalho. O FXGen é a mesma coisa. Eu vou clicar aqui, eu vou aceitar os termos, eu vou clicar em avançar e vou criar um ícone aqui na minha área de trabalho. Então você pode ver que ele já está aqui na minha área de trabalho e o Able to Extract já está aqui no meu menu de tarefas. Então vamos lá, o que eu preciso fazer? O primeiro ponto, converter os extratos bancários para Excel. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito no extrato e vou abrir com Able to Extract Profissional. Quando você instalar ele, ele já vai aparecer aqui como uma dessas opções para abrir o arquivo em PDF. Eu clico no Able to Extract, eu fecho essas informações. Aqui eu vou ter o campo All. Quando eu clico em All, ele vai fazer a leitura de todo o arquivo em PDF. E aqui eu posso escolher para qual programa que eu vou converter do pacote Office. Então eu vou selecionar o Excel, vou clicar em converter e vou salvar ele na minha pastinha de extratos bancários. Então eu clico aqui em salvar e ele já vai fazer a conversão para mim. Prontinho, ele já foi convertido. E agora, aqui, ó, já está até aparecendo aqui. Ó. E agora eu vou converter o do Layout 2, que eu vou mostrar as duas maneiras de como converter para OFX. Então, eu vou selecionar o AL de novo e vou clicar em Excel e vou clicar em Convert. Feito isso, eu salvo ele. Ele vai salvar. Dou um OK aqui e fecho. Prontinho, ele já está salvo. Então, o que a gente vai fazer agora? Organizar as informações. Então, eu vou abrir o arquivo em Excel e vou organizar as informações para você. Pedro, qual que é a vantagem de utilizar o Able to Extract? Eu posso utilizar outros conversores da internet? Pode, só que a vantagem do Able to Extract é que ele organiza todo o extrato bancário. Se ele tiver 20, 30, 40 páginas, ele vai organizar tudo numa única aba de Excel. Ou seja, ele vai trazer todas as páginas para uma única planilha. E geralmente os que convertem na internet, ele vai trazer aqui mais de uma planilha, cada um com uma página diferente, o que vai ser um enorme trabalho para você organizar essas informações. Então, é por isso que a gente usa essa ferramenta e ele vai facilitar muito o seu trabalho. Outro ponto importante que a gente vai recomendar para você é utilize atalhos para facilitar o seu desempenho na hora de converter os extratos, porque com os atalhos você vai ter uma produtividade maior do que se for clicar. Então eu vou colocar aqui para você cada atalho que eu for utilizando e eu vou explicando o objetivo de cada um. Então vamos lá. Como que eu faço para organizar esse arquivo? Bom, primeiro eu vou clicar na linha 1, ele vai selecionar toda ela e eu vou utilizar a tecla Ctrl-,
O Ctrl- ele exclui as linhas, porque eu vou precisar trabalhar apenas com esses títulos aqui, ó, que é as informações que trazem a data, o histórico, que é a descrição, o valor, e aqui no final a gente vai organizar se é débito ou se é crédito. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apertar o Ctrl+T duas vezes para ele selecionar toda a planilha e vou apertar a tecla Ctrl+Shift+L. Quando eu clico e seleciono Ctrl+Shift+L, eu já tenho uma vantagem para organizar as informações do extrato por ordem alfabética ou por ordem numérica. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu não precisar, eu já vou apagar. Eu vou clicar na coluna E, que tem um saldo, e vou apagar ele, porque eu não preciso. Essa coluna que está em branco, eu tenho que ficar atento nela. Por quê? Você pode ver que veio alguns valores faltando. Então, agora que eu vou ter o trabalho de organizar essas informações. Como que eu faço para organizar essas informações? Eu simplesmente coloco para classificar de A a Z. O que ele vai fazer para mim? Ele vai trazer os valores faltantes, né, na ordem. Eu simplesmente venho aqui, recorto com Ctrl X e clico no valor aqui nessa primeira linha e Ctrl V para colar. Beleza, então eu já tenho essa coluna resolvida, eu vou apagar ela, eu não preciso dela mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar esses valores para ser numérico. Mas vocês podem ver que aqui os negativos não deram certo. Por que não deu certo? Porque no extrato, você pode ver que na inteligência artificial ele trouxe o modo americano, ou seja, ele não separou por vírgula, ele separou por ponto. Então, para a gente mostrar para você como organizar isso, você simplesmente clica no valor que está negativo, vai apertar Ctrl Shift End, você organiza aqui na setinha. Você organiza na setinha e você vai apertar agora o Ctrl L. No Ctrl L vai aparecer o localizar e substituir. Quando você clica em substituir, você vai selecionar o ponto e vai substituir ele pela vírgula. E você clica em substituir tudo. Ele só vai alterar as informações que você selecionou, certinho? Agora, um ponto importante. Eu preciso criar aquela coluna que eu mostrei para vocês no extrato modelo, que eu expliquei quais as colunas importantes que a gente utiliza na conversão do extrato, que é a coluna débito e crédito. O que eu faço aqui agora? Eu seleciono Ctrl T, aperto Ctrl Shift L para desativar o filtro e aperto Ctrl Shift L de novo para ativar o filtro. Por que eu faço isso? Porque se essa coluna não tiver o filtro e eu vier aqui e organizar essas informações, eu perco o que eu fizer nessa coluna que não tem um filtro. Então, sempre fique atento se a coluna está totalmente filtrada. O que eu vou fazer aqui agora? Os valores positivos eu vou colocar crédito, certo? Eu copio e seleciono toda a linha até chegar no primeiro negativo e coloco aqui, ó, crédito. E o restante eu vou colocar débito. Como está na ordem do valor do positivo para o negativo, eu simplesmente venho aqui e clico duas vezes nesse cantinho aqui da célula e ele já vai trazer as informações organizadas para mim. O que eu vou fazer aqui agora? Eu seleciono de novo todos os valores negativos, aperto o Ctrl L, venho aqui em substituir, coloco menos, apago, coloco menos e simplesmente deixo substituir por em branco. Olha só o que vai acontecer. Ó. Todos os valores que estavam com o símbolo negativo na frente foram removidos. Ou seja, o meu extrato está quase pronto para ser transformado em FX. Agora, o que eu preciso ficar atento? Primeiro ponto, a data. A data precisa estar no formato data. Aqui você pode ver que está aparecendo o formato texto. Só que, na hora que eu digito data abreviado, você pode ver que não mudou nada. Por quê? Na maioria das vezes, quando o banco gera esse arquivo, as datas vêm engessadas. Ou seja, o Excel não consegue reconhecer esse formato data. Eu vou te mostrar o porquê. Olha só, eu vou clicar duas vezes aqui nessa primeira data e vou apertar Enter. Você pode ver que ele alinhou à direita. Olha só, quando eu clico aqui em número, ele converte para número, só que o restante fica igual. Ou seja, eles não foram transformados em data ainda. E quando eu clico em cima do A e seleciono data novamente, aí você pode ver que ele volta para o formato data. Qual que é a dica que a gente apresenta para você para quebrar essa informação no Excel?
eu seleciono toda a coluna data, eu vou selecionar aqui só o valor que não está transformado em data, eu vou apertar Ctrl Shift, setinha para baixo, seleciono todas essas datas, eu vou copiar e vou abrir o Word. Quando eu abrir o Word, eu vou colar esses arquivos, as datas aqui dentro, eu vou clicar nessa informação que aparece bem aqui no cantinho, né, que é opções de colagem, e vou selecionar a versão manter somente texto, que é essa prancheta com a letra A. Selecionei, você pode ver que ele já mudou o formato das datas. Então eu vou apertar Ctrl T e vou apertar Ctrl C para copiar. E eu vou voltar lá para o Excel. Quando eu chegar aqui no Excel, é só clicar na linha 3, onde está a primeira data, e vou dar um Ctrl V. Você pode ver que ele substituiu todas as datas. O que eu vou fazer agora? Tem a opção aqui do colar especial que eu vou selecionar essa segunda opção, ó, fazer correspondência com a formatação de destino. Então eu clico nela, o que ela vai fazer? Ela vai trazer o formato que a gente está usando para trabalhar nesse extrato. Outro ponto importante, como que eu sei que essa informação data foi convertida da maneira correta? Eu venho aqui e coloco o número. Quando eu coloco o número, você pode ver que todo o campo data mudou para número. E se eu colocar aqui o valor data abreviada, ele simplesmente vai trazer a informação convertida para você. Então o campo data já está pronto. Ah, Pedro, mas por que eu preciso fazer isso no campo data? Porque lá no aplicativo do OFX, ele vai questionar para você se aquilo realmente é uma data. E para evitar ele te questionar e você ter que fazer um por um, eu já venho aqui e já deixo tudo pronto para não ter esse trabalho na hora de converter. A descrição, ela já está ok, porque ela é formato texto, então não tem problema nenhum. Lembrando que no seu sistema de contabilidade, cada histórico precisa estar parametrizado. Ou seja, eu tenho que saber que essa transferência aqui está se tratando de uma entrada, ou seja, o débito e o crédito, né? Está se tratando de uma entrada e que a saída está se tratando de uma informação de saída. Então tem que ficar atento se esses históricos estão cadastrados corretamente no sistema. O que não tiver, você vai lá, cadastra, que no próximo mês, quando você fizer essa nova conversão, essas informações já vão ser reconhecidas automaticamente no sistema. O campo valor, eu vou colocar aqui no formato contábil só para te explicar um negócio. O sistema do OFX ele não reconhece o campo com cifrão. Então, o que você vai precisar fazer? Converter ele todo para número. Então, fique atento que todas essas informações estão organizadas da forma correta. Ou seja, se não tem nenhum número com cifrão na frente, que esteja faltando a questão aqui da vírgula, né, que nem a gente fez aquela alteração no início. Então é muito importante você ficar atento nisso para o sistema não dar erro. E por último, aqui você pode deixar em geral ou em texto, que é o formato débito e crédito, certo? Depois que você organiza essas informações, o seu extrato já está pronto para ser integrado no seu sistema contábil. Aqui, se você tiver muito zelo, você pode colocar por ordem do dia 1º até o dia 12 do 10. A gente criou um extrato por inteligência artificial, então a gente pegou somente alguns dias do mês de outubro para facilitar a explicação para você. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou salvar esse extrato para mim não perder. Agora, uma recomendação. Eu sempre deixo um extrato em Excel salvo. Por quê? Se caso eu converter e der algum erro, ou precisar de voltar no meu extrato e fazer algum ajuste, eu já tenho ele salvo em Excel e eu não vou precisar converter novamente. Então, eu já deixo ele salvo aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo para importar no aplicativo do FX. Eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar como, vou clicar em Procurar, eu vou selecionar uma pastinha, eu vou colocar aqui nas dicas e vou converter esse extrato para CSV, que é separado por vírgulas. Eu clico nele e clico em salvar. Eu clico nele e clico em salvar. O que ele fez? Ele já salvou o arquivo em CSV para mim. Ou seja, já estou com o arquivo pronto para importar lá no meu OFX. Pedro, e agora? O que eu preciso fazer?
Bom, para ele ler com uma qualidade rápida lá no OFX, a gente converte ele para TXT. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante que facilita na hora de converter algumas informações no Windows. Então, você está vendo que aqui no meu Windows eu tenho aqui ó, .csv, .xlsx, .png, é porque eu habilitei o Windows para apresentar as extensões do arquivo. Então, na maioria das vezes, a sua máquina pode estar nesse padrão aqui, ó. Eu vou ocultar, eu vou abrir aqui de novo. Se a sua máquina tiver assim, ele não está com a extensão do arquivo habilitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar essa extensão no arquivo. Eu vou mostrar no Windows 11 e no Windows 10. No Windows 11, você vai clicar em este computador, você vai clicar aqui em visualizar, e na última opção você vai clicar aqui, ó, mostrar, clicar em extensões de arquivos. Você pode ver que ele deu até uma atualizada. Quando eu vier aqui na conversão do extrato bancário, nas dicas, ele já está trazendo as extensões do arquivo para mim. No Windows 10, ele funciona assim, ó. Eu vou abrir aqui o print que eu tirei de um outro computador, eu vou aumentar o zoom. Você vai fazer a mesma coisa, você vai clicar em este computador, lá no canto superior tem o exibir. Você vai clicar em exibir e lá no finalzinho você vai marcar lá a caixinha, ó, extensões de nome de arquivos. Você clicou nela, tá pronto. Ou seja, eu estou com o meu arquivo pronto para ler as extensões dos arquivos. Ou seja, vai facilitar muito na hora de eu identificar ou localizar alguma informação importante. Tá, que eu vou precisar fazer agora? É uma coisa muito importante. Eu já converti ele em CSV e ele já está pronto. Só que o TXT ele é um arquivo mais rápido na hora de integrar com algum sistema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um botão direito, renomear. Aqui, ó, vou renomear o arquivo. Eu posso renomear ele. Ou se não, eu posso simplesmente dar um botão direito não, aperto o F2 e clico em renomear. Ou clico duas vezes não, você vai clicar de forma breve no arquivo que ele vai pedir para renomear. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o formato CSV e vou digitar o formato TXT em minúsculo. Então eu clico, ele vai perguntar se eu desejo alterar, eu vou marcar aqui sim, e prontinho, eu já converti o CSV para TXT. Quando eu vier aqui, você pode ver que ele já está trazendo tudo separado por vírgula. Isso vai facilitar o processo na hora de eu converter as informações. Então, para facilitar ainda mais o trabalho, eu venho aqui na minha primeira linha e vou apagar o título, que é descrição, valor, CID, que eu não vou precisar utilizar. Feito isso, eu clico aqui em arquivo, salvar ou simplesmente aperto Ctrl S. Então, eu vou salvar o arquivo e vou fechar. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu OFX, que está aqui na minha barra de tarefas. Eu abrindo ele, eu vou vir aqui em Edit e vou clicar aqui, ó, Paste from File. Eu vou clicar nele, eu vou procurar o meu arquivo em TXT, clico nele e clico em abrir. E aqui na última opção, Or Choose a Delimiter, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar outro e vou clicar ponto e vírgula. Quando eu clico em outro, coloco outro e coloco a opção ponto e vírgula, ele já vai reconhecer toda a estrutura que eu converti de Excel para TXT. Agora a gente está com a faca e o queijo na mão. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do Ignore, vou transformar a data para dia, mês e ano. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, DD, MM e 4Y, que vai trazer o formato da data brasileira. Então eu clico aqui, ó, dia, mês e ano. A parte dos históricos eu coloco comente. O ignore eu coloco value, que é o valor. E aqui eu vou selecionar a opção crédito e débito. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em File, Export para o FX. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que alguns sistemas contábeis possuem alguns requisitos? Então, algum deles pedem o ID do banco, ou seja, qual que é a agência que você está cadastrando e o número da conta. Só que tem outros sistemas que não precisam disso. Então, na maioria dos sistemas, eu venho aqui e dou um OK, e se caso o seu sistema não reconhecer o banco, falar que deu algum erro,
você simplesmente coloca aqui, ó, o número da agência bancária e o número da conta. Porque geralmente quando você cria essa conta bancária no seu sistema, eles lá vão pedir esses dados. Se o seu sistema não possui esse requisito, você simplesmente clica em OK. Você vai colocar aqui, ó, banco. Você vai colocar um nome aqui para facilitar. Eu vou colocar aqui banco fictício 10/2024 e clique em salvar. Feito isso, eu fecho aqui, eu vou abrir aqui nas dicas e já está aqui, ó, banco fictício 10/2024. O que eu vou fazer agora? Só abrir meu sistema bancário, meu sistema contábil e fazer a integração do OFX. Vocês podem ver que ele já converteu, já trouxe toda a estrutura necessária, né, para um OFX. Então, esse arquivo aqui já está pronto. É simples demais. Vai depender muito de quanto você vai praticar para ganhar tempo. Então, a gente está aqui com 25 minutos de vídeo e eu mostrei para vocês dicas pontuais de como converter um extrato de PDF para OFX. Para a gente encerrar, eu vou mostrar aqui o layout 2, que é o que a gente criou aqui do banco fictício, né? Aquele layout que possui o débito e o crédito na frente. Então vamos lá, o que eu vou precisar fazer? Eu vou, primeiro, na linha 1, clico Ctrl menos, deixo a data, o histórico, o documento, o valor e o saldo. Você pode ver que ele veio aqui bem desorganizado. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apagar o documento que eu não preciso, o valor eu deixo e o saldo eu apago. Eu fico sempre atento aqui se não está faltando nenhuma informação. Então o saldo eu vou apagar. O campo valor você pode ver, eu vou dar até aqui ó, Ctrl T duas vezes e um Ctrl Shift L, que eu vou apagar as colunas que eu não estou usando e vou selecionar o campo valor. Eu posso ver aqui que eu tenho campos vazio e com cifrão. Então, essa informação para mim aqui não vai me ajudar. Então, eu vou simplesmente copiar o valor, colar ele aqui do lado e vou apagar essa coluna. Ah, Pedro, mas você está apagando o cifrão, não corre nenhum risco não de ter um valor positivo e negativo? Não, porque o banco já tem as informações já classificadas do que está sendo a saída e do que está sendo a entrada. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar esses arquivos, eu vou organizar essas informações para tornar o meu trabalho mais rápido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho no campo data, eu desmarco tudo e vou selecionar essas informações que eu não preciso, que estão fora da data. Então, descrição, saldo disponível e linhas vazias. Você pode ver que ele trouxe aqui o que ele está considerando nesse arquivo que a gente não vai precisar utilizar. Eu clico na linha 23, dou um Ctrl Shift End, ele vai selecionar somente as linhas que estão marcadas, ou seja, essas daqui que estão ocultas ele não seleciona, e eu vou apertar Ctrl menos, ou eu simplesmente posso dar um botão direito no mouse e excluir linha. Eu prefiro utilizar atalhos para me ganhar tempo, então eu utilizo o Ctrl menos e dou um OK. Pronto, eu já apaguei as informações que eu não preciso. Você pode ver que ficou só o campo data. Tá, para ficar mais fácil o meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do campo C, que é o campo valor, vou clicar em dados e vou selecionar texto para colunas. Eu vou escolher o delimitado e vou clicar em outros. O que eu vou fazer nesse outro? Eu simplesmente vou digitar a tecla espaço. Por que eu estou digitando a tecla espaço? Você pode ver que nos valores, cada símbolozinho tem um espaço na frente. Agora, se eles vierem colados, aí você tem que fazer aquele esqueminha do Ctrl L, que é o substituir. Que eu faço o quê? Eu coloco D e aqui eu coloco espaço D e clico em substituir. Depois que você colocar no localizar o D e eu colocar um espaço na frente do D, eu clico em substituir tudo. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai, se caso o símbolo tiver colado no número, ele vai dar um espaço automaticamente em cada um. Ele dando esse espaço, vai fazer tanto com C quanto com D. Depois que você der esse espaço, aí você vem aqui em texto para colunas e você vai em delimitado e clique em outros e digite espaço. Que ele vai fazer isso aqui, ó. Separou para você todas as informações. Para fechar, eu coloco C/D. Eu coloco C/D.
aperto Ctrl T novamente, e aqui, o que eu vou fazer? Lembrando que eu falei no outro vídeo, eu não posso organizar as informações se essa coluna aqui não tiver com o símbolo do filtro, porque senão eu perco a organização dos números, do que é realmente débito e do que é crédito. Aí seu arquivo vai ficar com problema e você vai importar informações erradas. Então, sempre aperte Ctrl Shift L, depois Ctrl Shift L. Ou simplesmente eu venho em dados e clico em filtro. Você escolhe o que for mais fácil para você. Aqui já está tudo pronto. O que eu vou fazer agora? Organizar os arquivos. O que eu falei da data lá no primeiro arquivo? Ele está em formato texto. Eu cliquei em data e ele não mudou. Então, como que eu sei agora que um arquivo precisa de fazer esse tratamento? Simplesmente fazendo esse teste. Então, eu vou selecionar aqui, Ctrl Shift setinha para baixo, copio todo o arquivo, abro lá no Word, vou colar novamente, seleciono a pranchetinha com a letra A, que é manter somente texto, aperto Ctrl T, Ctrl C, venho aqui e clico em Ctrl V. Feito isso, eu coloco aqui para manter o padrão que a gente está utilizando nesse arquivo, e ele simplesmente converteu todas as informações do campo data em números editáveis. Ou seja, eu coloquei número, coloquei data, está funcionando perfeitamente. Então esse campo aqui já está organizado. O histórico, como eu falei, não precisa, porque ele já é formato texto, então já está tranquila essa informação. O campo valor, você pode ver que ele não me ajustou as informações, porque ele vem no formato americano. Então, eu vou clicar em cima da coluna C, eu vou apertar Ctrl L, eu vou em substituir, transformo o ponto e depois clico em vírgula. Substituo tudo. Olha só o que ele me fez. Ele tirou todas aquelas informações que estavam depois do ponto. Se tivesse algum centavo, com certeza o Excel deixaria organizado essas informações com esses centavos na frente. Como é tudo zerado, não trouxe nenhum valor de centavos na frente, então ele arredondou o valor para o número inteiro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em contábil, você pode ver que ele mudou as informações, e agora para me converter o extrato ele tem que estar no formato numérico. Feito isso, a parte aqui do débito e crédito já está pronta. Então, o que eu vou fazer? Por zelo, se você desejar organizar, você coloca aqui por data, classificar do dia 1º até o dia 30. E um ponto importante aqui para você no Excel. Sempre deixe um arquivo em Excel salvo, porque se eu precisar analisar alguma informação, se minha conversão não der certo, eu posso voltar aqui no meu arquivo e trabalhar nele normalmente. Então eu vou salvar e vou salvar como CSV. Então eu venho aqui em salvar como, vou procurar. Eu vou selecionar o layout 2 aqui e vou colocar separado por vírgulas. Eu vou lá em dicas. E vou colocar o layout 2 separado por vírgulas e vou salvar o arquivo. Pronto, ele já está salvo. O que eu vou fazer? Eu vou fechar, vou voltar lá na minha pastinha dicas e ele já está aqui, o layout 2 do banco fictício. Como que eu faço para converter? Botão direito renomear ou simplesmente aperto F2. Apago o formato CSV e coloco o TXT. Confirmo sim, abro o arquivo em TXT. A primeira linha eu não preciso, eu simplesmente deleto ela, aperto Ctrl S para salvar, ou senão você pode vir aqui em arquivo salvar, vai funcionar do mesmo jeito. E agora eu vou abrir meu aplicativo do OFX. Ele está aqui na minha barra de tarefas, eu clico em OFX, clico em Edit, Paste from File, vou lá, Layout 2 do banco fictício, clico nele, clico em abrir, já está na minha opção outro ponto e vírgula e clique em OK. Prontinho, ele trouxe perfeitamente todas as informações financeiras que eu acabei de trabalhar no Excel. O que eu vou fazer agora? Na parte Ignore, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, né? Clique em Ignore, data, dia, mês e ano, nesse formato aqui que é o brasileiro. O Ignore aqui das transferências, das informações das transações, eu coloco Comment. Aqui eu coloco o value e aqui eu coloco o C e D.
Feito isso, eu vou clicar em Export para OFX, lembrando aquele requisito do seu sistema. Se não der nenhum erro nessa integração, está perfeito, está funcionando. Só que se o seu sistema pedir dados bancários, tipo a agência e o número da conta, você tem que colocar a agência e o número da conta aqui para poder reconhecer esse extrato naquele banco que você vai integrar. Então, clica aqui em OK. Eu vou aproveitar aqui, ó, banco fictício, eu vou colocar banco fictício 2 na frente. Vou dar um espaço, vou dar um hífen e vou clicar em salvar. Feito isso, eu só fecho aqui, vou lá em dicas, prontinho, já está aqui, ó. Banco fictício 2, 10 de 2024. O que é que eu vou fazer agora? Simplesmente abrir meu sistema de contabilidade e fazer a integração desse arquivo no meu sistema contábil. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. É um vídeo simples e objetivo. O que é que a gente pede agora? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Todo domingo a gente traz vídeos novos relacionados a Excel, baseado em produtividade e otimização de tempo. Recomende esse arquivo também para seus amigos de trabalho. Então, muito importante ajudar os colegas de trabalho com essas informações. E deixa aqui nos comentários quais sistemas de contabilidade que você usa para trabalhar. Que aí a gente vai fazendo os estudos e se surgir novidades a gente grava novos vídeos relacionados a extratos bancários. Se você está com dificuldade em algum extrato, deixe também nos comentários que a gente faz um estudo e grava um vídeo específico para aquele banco. Que aí a gente vai fazer esse trabalho e vai mostrar para você pontos importantes que você precisa ficar atento na hora de converter. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade e até o próximo vídeo.